Bem, eu vou falar então sobre o método de Leonardo, que é o capítulo 4 deste livro, e tem 7 subitens. Os outros 6 são o método gerativo, fusão de ciência e arte, mecanicismo e ilosoísmo, porque Leonardo não criou uma ciência, o pensamento por analogia e o modo de adestrar o engenho. Sobre a sua forma de investigar, diz o próprio Leonardo, uma citação, abre aspas, né? Meus argumentos derivam da experiência, fonte de toda e qualquer evidência, a única mãe da verdadeira ciência, porque argumentar citando autores não denota inteligência, mas boa memória, fecha aspas. Para se compreender o seu método, é preciso conhecer os seus propósitos, e estes são claros. Leonardo queria um método criativo que lhe permitisse competir com a natureza. Sua intenção era entender a natureza, ampliá-la, dando corpo e matéria às, entre aspas, infinitas razões que não foram nunca experiência, fecha aspas. Neste propósito estão implícitos 2 axiomas que dão ao método a sua originalidade característica. O primeiro seria a fusão de ciência e arte como aspectos inseparáveis de um mesmo processo gerativo. E o segundo seria a submissão da ciência à arte como instrumento iluminador do ato criativo. Leonardo nunca acreditou na ciência pela ciência. Num de seus elogios a esta, ele termina com o veredito, aspas, da ciência nasce a ação criativa, que é muito mais valiosa. O segundo item é o método gerativo. Então, o método de Leonardo é um método gerativo que envolve 2 aspectos, atração e fusão, ou seja, conhecimento e composição. Leonardo queria entender a natureza para imitá-la, mas queria imitar não apenas copiando as partes ou o exterior da natureza, e sim reproduzindo os seus atos gerativos, que fazem germinar as obras de dentro. Queria entendê-la analisando-a e imitá-la criando. O primeiro procedimento é ciência, o segundo é arte. E em ambos, ciência e arte, em Leonardo, são uma e mesma coisa. Unidas indissoluvelmente, ciência e arte formam um método de conhecimento gerativo, entender para criar e compor conhecendo. A atitude de Leonardo para com a natureza não é de discípulo, mas de competidor. E ele tem o propósito de não de estudar para copiar, mas sim de transformar e criar de novo, segundo o que ditava a sua imaginação. As coisas naturais, diz Leonardo, são finitas, mas as obras que o olho pode ordenar à mão são infinitas, fecha aspas. Para tal, Leonardo põe a ciência a serviço da criatividade artística. A ciência, como ferramenta, subordina-se então à arte, e a sua utilidade reside em tornar praticável o que a imaginação ordena. Assim, o homem, ao pesquisar e compreender a natureza, pode realizar conscientemente o que a natureza faz por necessidade e, portanto, conhecendo as razões desta, o homem seria capaz de tudo. Numa citação de Paracelso, ele diz: seremos como deuses. Esta proposição levaria então Leonardo a estudar profundamente a anatomia, a mecânica, a óptica e mais tarde a botânica e a zoologia. Para Leonardo, a imitação não é copiar a superfície exterior tal como se vê, mas transformar-se na natureza para criar de dentro, com ela, o que só é possível depois de um estudo muito aprofundado das operações mediante as quais a natureza constrói os corpos. Esse estudo dá, então, a Leonardo o modelo do seu método gerativo, no qual o conhecimento não significa concatenar os argumentos, mas realizar uma união transformadora entre o ato
e os elementos, então, do conhecimento, ou seja, uma experiência. Aqui está o ponto de ruptura de Leonardo com a tradição escolástica e o início do método científico moderno, né? Por buscar, então, a união transformadora de conceito e ato, por inspirar-se em atos gerativos na natureza, como, por exemplo, o coito e a germinação, o método de Leonardo tem um selo inconfundível, risonho e claro, vital e simples, como se tivesse nascido de uma intimidade gozosa com a natureza, né? Sendo assim, o método de Leonardo, onde ciência e arte se unem, é uma aproximação da Gaia Ciência, que a Europa perseguiu desde os trovadores e que Nietzsche reivindicava, né? A Gaia Ciência de Leonardo expressa então a maravilha das formas, ao mesmo tempo que as mede e pesa, e é a ciência moderna em estado puro, antes do século XVII, a reduzir a um limitado método mecanicista, né? A Gaia Ciência corresponde, então, perfeitamente ao temperamento de Leonardo, intelecto ao mesmo tempo robusto e refinado, mescla e equilíbrio de todas as faculdades humanas, né? Porque o Leonardo foi o típico homem do Renascimento, uma síntese nova, própria, então, do Renascimento, que une imaginação e razão, emoção e serenidade, sensibilidade e experiência. É uma mistura que dá às suas criações uma afinada qualidade de naturalismo tingido de idealismo, de análise emocionada, de intelecto integrado ao corpo. Nele, o cientista e artista convivem em harmonia e trabalham juntos, né? Ninguém observou com tal agudeza quanto Leonardo e ninguém soube expressar as suas observações com mais realismo. O método gerativo de Leonardo parece conter 3 pressupostos. O primeiro seria que emoção e intelecto são indistinguíveis na realidade. Eles são separados apenas na linguagem. Então, emoção e intelecto seriam, na verdade, um contínuo, como o espaço-tempo de Einstein, pelo qual, em vez de conhecer e expressar de forma separada, se avaliaria, ou seja, se conheceria e expressaria simultaneamente. O segundo pressuposto seria que fundo e forma também formariam um contínuo fundo-forma, no qual todo e qualquer significado seria um ângulo, e o diagrama representativo seria o representado em si, pois, para a máxima probabilidade de preditividade, requer-se uma forma similar à estrutura de fundo, como num diagrama da Idade Média, que é chamado Ars Generalis Lulliana. O método de Leonardo, esse é o terceiro pressuposto, ao envolver então emoção, intelecto e forma fundo, produziria efeitos fisiológicos transformativos no cérebro e no organismo, sendo então um método gerativo. O terceiro item é a fusão entre ciência e arte. Esta fusão, então, da arte e da ciência alcançada por Leonardo exigiu uma atitude intelectual que depois foi abandonada. Exigia incluir, então, a emoção ao lado da razão, dentro do método científico. A emoção é matéria-prima intelectual da arte, né? E facilita a intuição por analogias, que em ciência se chama isomorfismo e em arte metáfora. A ciência e a arte reúnem-se no momento em que assim se aceita, nas palavras de Leonardo, todo o nosso conhecimento começa nos sentimentos. De modo semelhante à vontade, em Schopenhauer, os sentimentos, o estado de ânimo e a emoção proporcionariam, segundo Leonardo, a energia necessária para perceber de modo
que a intensidade dos sentimentos daria cor às sensações recebidas e condicionaria a extensão destas emoções. Emerson resume essa postura assim, entre aspas, tal como és, vês. E Campanella fala, sensação é paixão. Essa teoria da percepção foi excluída da ciência a partir do século XVII, como a gente viu na aula durante a primeira Revolução Industrial, com o advento das máquinas a vapor, etc. E, ao ser eliminada, cortou-se a ponte que poderia vencer o abismo entre ciência e arte, entre percepção racional e percepção emocional. Essa teoria perceptual tem como hipótese o panpsiquismo, ou seja, a ideia de que todo e qualquer ser, seja mineral, planta ou elétron, tem um nível mínimo de consciência. Essa hipótese era aceita pelos cientistas do Renascimento e implica que, além do peso, da velocidade ou da percussão, os corpos têm uma forma de interação por correspondência que se manifesta externamente em analogias de forma. A ciência do Renascimento tinha dois componentes, um mecanicista, que coincide plenamente com a ciência ortodoxa de hoje e que antecipa o método científico moderno, e o outro ilosoísta, ou seja, que atribui à matéria a capacidade de agir espontaneamente, como se fosse dotada de vida. E esse ilosoísmo é proveniente das correntes neoplatônicas e pitagóricas da época e que trazem para as pesquisas de Leonardo as hipóteses animistas e analógicas que a ciência atual descartou. O surpreendente é que esses elementos heterodoxos do pensamento de Leonardo não escondem nem falseiam as conclusões dos seus estudos. Leonardo diz o mesmo que os cientistas de hoje e algo mais, que provenientes dessa então visão de mundo que se perdeu. As suas hipóteses heterodoxas enriquecem, em vez de invalidar, as conclusões do seu método. Gerações posteriores, os homens que vieram depois e que não eram dotados da síntese de faculdades humanas alcançadas pelos homens renascentistas, optaram então por eliminar do corpo da ciência essas hipóteses herméticas que nos séculos XV e XVI estavam em plena vigência, como apontam diversas vezes as notas de Leonardo e o seu método. Leonardo, então, chega num desses momentos felizes em que tudo está por fazer, porque se rompeu uma visão de mundo e se deve reinterpretar tudo à luz de um novo paradigma. E aí entra a estrutura das revoluções científicas do Kuhn, que a gente também viu em aula. O paradigma rompido é o racionalismo escolástico medieval, com sua ênfase dogmática na palavra divina, na palavra revelada por Deus, e o paradigma criado é a mentalidade do Renascimento, que Leonardo resume na sua pessoa, uma mescla nova de faculdades humanas integradas por três elementos: a razão, a experiência e a sensibilidade animista. A razão vinha da antiguidade clássica resgatada. A experiência é uma tradição ocidental consolidada pelos beneditinos. E a sensibilidade animista é proveniente do fundo ancestral ilosoísta das religiões pré-cristãs, como a gente viu, pré-socráticas e neoplatônicas, e que são formuladas no Renascimento como tradição hermética. Assim, razão, experimentação e vitalismo ilosoísta unem-se na mentalidade renascentista e com esses três elementos, a natureza e o homem são reinterpretados. Porém, somente os dois primeiros elementos sobreviverão ao Renascimento, a razão e a experimentação, que permanecem como padrão do método científico moderno. Já que os autores que falaram sobre Leonardo não podiam atacar o seu método porque ele era correto, seus argumentos e conclusões eram certos, eles preferiram então esquecer esses elementos
ilozoístas e herméticos, e esquecer também que o Leonardo seguia Platão, Pico de la Mirandola, Nicolau de Cusa, Fitino, e era um elemento da academia ativo, né, da Academia Neoplatônica de Florença, e participava também das confrarias de construtores medievais, além de se basear muito na obra de Raimundo Lúlio, Ars Generalis, que a gente já viu anteriormente, e que o professor Racionero considera um precursor de Leonardo, porque o método de Leonardo é uma pesquisa de estruturas das coisas através de uma sistematização da analogia das formas e de uma geometria de estruturas e conteúdos, e essa fusão de ciência e arte, de conteúdo e forma, ou, para dizê-lo na linguagem moderna, de meio e mensagem, que Leonardo pretendia, já está presente na Ars Generalis de Lúlio. Pesquisas recentes dizem que a ciência moderna teve duas fases. Primeiro, concebendo um universo animista operado pela magia, e um segundo momento, um universo reduzido a um universo matemático operado então pela mecânica. A visão animista não excluía a matemática, como vemos em Leonardo, mas a mecânica, sim, excluía a animista, como se vê nas controvérsias de Flude com Kepler e de Mersenne contra Bruno. O mecanicismo é um caso particular de hermetismo renascentista, né? Podado do seu ramo animista e analógico, deixando só a experiência mensurável em pesos e medidas. Conhecimento é poder, entre aspas, né? Assinalou Francis Bacon ao formalizar o método experimental. E para obter poder mecânico dos teares e das locomotivas, se desenvolveu um conhecimento produtor de máquinas, mas muito rudimentar, muito primário para penetrar os segredos da matéria ou a complexidade estrutural do universo, do ser vivo, né? E o animismo, ao contrário, é uma hipótese de sentidos e interrelações, uma concepção mágica do universo, como a de Giordano Bruno. Esta foi esvaziada do seu animismo com leis de inércia e gravidade, em vez de vida psíquica, né, existente na matéria, como a explicação do movimento e entendida objetivamente em vez de subjetivamente. Ela se converte então no universo mecânico de Isaac Newton. A ciência mecanicista permite manipular, mas demonstrou ser insuficiente para compreender. Os seus conceitos mais elementares permanecem obscuros. Não sabemos, por exemplo, o que é a matéria e como a gravidade exerce a sua função, a sua atração no vazio, e nem por que surgem as emoções no corpo humano. O século XX encontra-se numa conjuntura cultural semelhante ao do Renascimento. Naquela época, o cânone escolástico havia sido rompido, e agora é a física mecanicista que se desmorona ante as descobertas da mecânica quântica e da teoria da relatividade. O modelo mecânico do universo demonstra-se incompleto, e como a matéria foi desmaterializada pelos físicos, o materialismo já não pode ser uma filosofia científica. Vivemos então uma nova quebra de paradigmas, sim, como os renascentistas. E já que os renascentistas haviam se voltado para os gregos, porque, como diz Nietzsche, a Grécia é o berço do pensamento ocidental, nós, no século XX, nos voltamos ao Renascimento para procurar enriquecer o mecanicismo com o frescor dos seus primeiros tempos, pensando que algumas hipóteses descartadas no século XVII talvez não devessem tê-lo sido. Nesta busca das origens renascentistas e gregas, foram resgatados Leonardo e Pitágoras, exemplos de um método científico cujo pensamento analítico e estético não se encontram separados, mas um apoia o outro e se encontram juntos. Complementando o Pitágoras,
foi o precursor desta maneira estética de pensar, e no século XX encontramos Einstein, Poincaré e Dirac, que também usam e associam a beleza da matemática e dos cálculos ao rigor científico. Mas então, por que a ciência se reduziu a um mero programa mecanicista? Por que não temos uma ciência como a que Leonardo teria criado? Como é possível que Leonardo, inventor do método científico, conhecedor da circulação do sangue, iniciador da anatomia, descobridor da filotaxia, precursor da mecânica e antecipador do heliocentrismo, não tenha passado a história da ciência e tenha cedido lugar a talentos menores como Harvey, Vesálio, Linneu, Galileu e Copérnico? Bom, a verdade é que o fato evidente nos seus escritos é que Leonardo se negou sistematicamente a estabelecer leis e princípios gerais, e as ciências se constroem precisamente com princípios e leis. Dessa maneira, por causa de sua negativa em generalizar, Leonardo foi marginalizado da ciência oficial. Os seus desenhos demonstram que ele observou de fato a circulação do sangue, mas não a formulou como um princípio. Tampouco propôs uma teoria da evolução, embora suas notas de anatomia comparada e também sobre fósseis indiquem que ele a tem em mente, ele tinha essa teoria em mente. Também não sistematizou os 3 princípios da mecânica newtoniana que ele havia experimentado e definido 100 anos antes de Newton. Assim, Leonardo recolhe observações e saca conclusões, mas evita sistematicamente formular princípios gerais. Isso é típico dos homens do Renascimento, mas com Leonardo isso não significou uma omissão. Isso ele fez de uma forma bastante consciente. Ele não se interessa em construir teorias nem se envolver em deduções, e então evita promover as suas descobertas ao nível da abstração e dessa maneira não funda nenhuma ciência. Leonardo não desejava estabelecer a ciência. Por quê? Vamos ver então no item 5 por que Leonardo não criou uma ciência. A hipótese do autor do livro, o professor Racioneiro, é que isto se deve ao mesmo motivo pelo qual nem os pré-socráticos nem os chineses produziram uma ciência entendida aqui no sentido do século XVII. Nem a visão de mundo dos pré-socráticos, do qual o estilo de Leonardo se inspirou, no seu estilo assim críptico e cortado e fechado em aforismos, e nem a concepção dos chineses com a sua teoria do fluxo universal modulado por mutações analógicas podem se expressar no modelo científico do século XVII europeu, porque eles partem de axiomas diferentes e se expressam através de paradigmas científicos completamente diversos. Leonardo não inventou, sistematizou a ciência mecanicista porque a achava muito restrita como explicação de mundo. Isso que para os positivistas poderia parecer um defeito, para nós ressoa como uma previsão, já que a ciência mecanicista se encontra insuficiente atualmente para explicar tanto o microcosmo quântico quanto o macrocosmo relativista. Assim, nem os pré-socráticos, nem os chineses, nem Leonardo inventaram a ciência do século XVII, não porque lhes faltasse inteligência para isso, mas porque não lhes interessou fazê-lo. Assim como na arte, de Altamira a Picasso, não podemos falar de progresso, mas de propósitos diferentes. Assim também na manipulação e compreensão do mundo, tampouco podemos falar em termos de progresso, porque tanto os chineses como os pré-socráticos e os cartesianos tinham propósitos diferentes ao explicar a natureza e os fenômenos do mundo. Needham chamou o pensamento chinês de pensamento associativo ou coordenativo,
Este sistema intuitivo associativo, ele estabelece um contraste com o pensamento subordinativo característico da ciência europeia, que enfatiza a causação externa. No pensamento coordenativo chinês, os conceitos não se subordinam uns sobre outros, mas se colocam uns ao lado dos outros numa estrutura, sendo influenciados por uma espécie de indutância conforme o lugar que ocupam. O conceito-chave no pensamento chinês é ordem, no sentido de estrutura. As coisas se comportam de certo modo, não necessariamente devido à sua essência, mas sim ao fato da sua posição no universo lhes conferir uma natureza intrínseca que as obriga a se comportarem desse modo, ou seja, se não se movessem assim, perderiam as suas características relativas no conjunto e se transformariam em outra coisa. Bem, diante da coerência do pensamento chinês, é preciso ter claro que a humanidade seguiu pelo menos 2 caminhos, o seu pensamento, o seu raciocínio. Desde o primitivo pensamento místico, um seguido pelos gregos, que refinaram os conceitos de causação até chegar a Demócrito, que explica os fenômenos naturais, e o outro seguido pelos chineses, de sistematizar o universo numa estrutura na qual se ordenam as influências mútuas das partes no todo. Enquanto o pensamento grego se afastou das ideias primitivas de analogia para adotar conceitos de causação mecânica, o pensamento chinês desenvolveu o aspecto orgânico para conceitos de causação estrutural. Em vez de registrar sucessões de fenômenos, os chineses observaram a alternância de aspectos. Se vários aspectos pareciam ligados, não era por uma relação de causa e efeito, mas de estrutura, ou seja, entrelaçados como a frente e o verso de um tecido. As coisas são mais ligadas do que causadas, e na mentalidade taoísta, a ideia de correspondência substitui a de causalidade. A causalidade é uma ideia que se baseia no tempo e explica a interação por movimentos de choque das partículas. Já a estrutura ou correspondência é uma ideia baseada no espaço, que explica a interação pela posição relativa de umas partículas em relação às outras. E a mentalidade chinesa é importante para se entender o método gerativo de Leonardo, porque os chineses pensam em termos de ações, ou seja, os verbos, que existem na natureza são ações, e não existem substantivos e adjetivos na sua língua. Isso foi criado pela gramática e não pela natureza. A linguagem chinesa esclarece certos processos mentais esquecidos e que Leonardo tinha muito presente na sua maneira de interpretar e de perceber a natureza. Os caracteres e as frases chinesas são imagens taquigráficas de ações e processos naturais vistos também nos desenhos de Leonardo. Mas a maior parte da verdade natural se esconde em processos que a vista não percebe, harmonias demasiado vastas, vibrações, ressonâncias, coesões, movidas por energias que escapam ao limitado aparato perceptor humano. Para a mentalidade vigente a partir do século XVII, regida por categorias e regras lógicas, era impossível compreender a natureza a partir de uma escritura por imagens como a de Leonardo ou dos símbolos chineses. Por outro lado, não se pode transmitir a riqueza do mundo por acumulação de frases, por sugestão. Por isso, o uso de aforismo, tanto por parte dos pré-socráticos quanto por Leonardo. Agora nós vamos para o 6º e penúltimo item, que é o pensamento por analogia. Atualmente, o pensamento analógico foi reivindicado pelos estruturalistas e confirmado por diversos físicos. Mas, na época de Leonardo e dos demais cientistas do Renascimento,
E o método analógico é considerado heterodoxo, porque para eles a analogia tinha como complemento o ilozoísmo, ou seja, a correspondência em que se fundamenta a analogia é uma ressonância simpática entre corpos, e tal simpatia implica em uma sensibilidade ou em algum tipo de psiquismo que permite que as coisas vivas e inertes se comuniquem entre si. O pensamento por analogia é uma das bases da tradição hermética ocidental, bem como do pensamento sincrônico chinês. A sua formação clássica encontra-se na Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto. Citação: como é acima, é abaixo, como é abaixo, é acima, para realizar os mistérios do Um. Leonardo toma essa ideia de Nicolau de Cusa, que por sua vez elaborou a proposição de Anaxágoras, entre aspas, tudo está em tudo. Todo e qualquer ser está presente em todos os demais, assim como cada imagem existe em cada uma das outras. Essa presença de cada coisa nas demais implica uma espécie de sensibilidade que poderia se definir como consciência da presença que cada coisa tem das demais e em função da qual passa a fazer parte das estruturas organizadas. E a mais recente mecânica quântica nos põe diante do fato surpreendente de que um elétron sabe o que o seu gêmeo está Diz Leonardo no seu tratado sobre a água, abre aspas, podemos dizer que a terra tem alma vegetativa e que a sua carne é a terra, os seus ossos os estratos de conglomerados pétreos que compõem as montanhas, a sua medula a lava, o seu sangue as veias d'água, fecha aspas. Esta passagem contém dois aspectos heterodoxos, o animismo e a correspondência entre micro e macrocosmo. O autor insiste nesses aspectos por considerar fundamentais em Leonardo, já que sem eles o seu pensamento por analogia não teria sido possível e, portanto, o seu método teria sido outro. Este pensamento analógico, que hoje nos atrai como uma característica pessoal mais importante do método leonardesco, é fruto das suas hipóteses animistas e herméticas. Partindo de que tudo é vivente, tudo está em tudo, o mundo se abre diante de Leonardo com uma chave radicalmente oposta à dos mecanicistas, para os quais a matéria é morta e as coisas não se comunicam entre si. No entanto, a prática das ciências herméticas não impedia Leonardo de comparar as suas especulações com o rigor científico baseado na repetição de experiências e na formulação matemática. Por isso, apesar dos componentes heterodoxos do seu método, Leonardo é considerado o inventor do método científico moderno. Sétimo e último item: o modo de adestrar o engenho. Para concluir o capítulo, então, sobre o método de Leonardo, o autor traz as consequências deste método para a criação artística de Leonardo. Leonardo considerava a experiência intérprete entre a artificiosa natureza e o homem, citação de Leonardo, porém, para ele, experiência era mais do que mostra os nossos 5 sentidos. Ela contém também as impressões, além das impressões externas, uma percepção que inclui as estruturas cognitivas previamente existentes no cérebro, que ordenam o material perceptual ao entrar pelos sentidos, como demonstrou a teoria Gestalt. A este respeito, Leonardo tem uma passagem famosa que antecipa em 400 anos o teste de Rorschach. Diz assim, abre aspas, método para fomentar a imaginação. Se observas muros sujos de manchas ou construídos com pedras díspares e te entregas a inventar cenas, ali poderás ver a imagem de diferentes paisagens aformoseadas com montanhas, rios, árvores, planícies, etc. Ocorre o mesmo com o som dos sinos, em cujo tanger encontrarás qualquer nome ou vocábulo
que imagine. Essa maneira de ver a experiência permite uma aplicação indistinta à ciência e à arte. Ver, num caso, como se mesclam os dados sensoriais com os a priori teóricos postulados pelo cérebro quando se deseja pesquisar, ou então entregar-se deliberadamente aos mecanismos associativos quando se deseja criar. Dá-se, portanto, uma analogia nos modos de Leonardo de gerar na ciência e na arte. E na ciência, a observação atenta do olho, vertebrada e guiada por uma teoria prévia, e na arte, o cochilo difuso do olho, vertebrado e guiada por uma imagem interior prévia. O mesmo modo de pensar que se volta indistintamente para a ciência ou para a arte, com um mero substituir de dados sensoriais, a teoria indutiva da ciência pela imagem interior da arte. Para finalizar, eu deixo aqui um quadro com a temática de Leonardo e as analogias que ele usou. Tchau!